Bem, estamos de volta aqui, classe turma de LP2, e vamos continuar aí o nosso projeto, né? Basicamente, continuar falando aí sobre alguns conceitos básicos, né, da orientação a objetos. Então, na aula passada, nós falamos sobre encapsulamento, né? Então, mostrei aqui como utilizar um atributo privado e por que utilizar o atributo privado. Falei sobre getters e setters também. E hoje a gente vai falar sobre um outro alicerce da orientação a objetos, que é o conceito de herança, tá? Então eu vou falar o que é herança e por que a gente utiliza, né? Perfeito? Então vamos lá. Bem, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar aqui esse mesmo projeto, tá? Então as mesmas configurações, não vamos precisar instalar mais nenhum pacote. E antes da gente começar a implementar, imagine o seguinte problema. Eu quero criar, né, uma classe triângulo que vai manter aí dois atributos, tá? A base e a altura do triângulo. E aí nessa classe eu vou implementar um método para realizar o cálculo da área, né, do triângulo utilizando a fórmula básica, né, de cálculo de área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, tá? Vamos lá? Então aqui eu vou na pasta Models e vou criar aqui um novo arquivo, triângulo.js. E aqui basicamente eu vou criar essa classe triângulo. Vou esconder um pouco esse painel aqui. Então vou criar aqui a classe triângulo. Perfeito. Eu gosto já de exportar para não esquecer. Lembrando que aqui você pode exportar assim, tá? Ou você pode aplicar aqui direto, né, o Export Default, tá? Qual que é o melhor? Bem, aí fica ao seu critério. Lembra do exemplo do Todd e do Nescau? Beleza? Bem, então geralmente eu faço assim, mas faça do jeito que você achar melhor. E aí é o seguinte, esses dois atributos, a base e a altura, eu vou definir eles como privados, eu vou encapsular eles. Por quê? Porque eu vou precisar desses dois caras apenas no momento da inicialização do objeto de triângulo, ou seja, eu vou informar, né, qual que é a base e a altura dele, e eu vou precisar depois dele só no cálculo da área, tá? Então eu não vou precisar, me mostra aí qual que é o valor da base, ou me mostra qual que é o valor do triângulo, da altura, perdão. Então eu vou encapsular os dois, tá? Então base e altura. Se você não está entendendo por que eu coloquei esse cerquilho aqui, isso é um sinal que você não assistiu a aula anterior. Então, volta lá, assiste a aula anterior e depois você volta para essa aula aqui, beleza? Bem, eu vou definir aqui um construtor que vai receber a base e a altura e aí basicamente eu vou inicializar os meus dois atributos, tá? Não se esqueça aí da cerquilha. This.altura recebe a altura, legal. E aí, para fechar essa classe, eu vou implementar um método que calcula a área. Então, área. E aí ele vai retornar, basicamente aqui, a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Perfeito? Em tese, minha classe está pronta. Vamos testar. Então, vou lá para index e vou importar essa classe triângulo. Está dentro da pasta models / triângulo. Perfeito. Vou criar um objeto aqui, chamar ele de triângulo 1, recebe new triângulo, e aí eu vou passar aqui o valor da base e o valor da altura. Beleza? E aí eu vou mandar exibir o valor da área, né, invocando lá um método área. Legal? Vamos testar esse cara? Então vou abrir aqui o terminal e vou executar aqui o npm run dev. E ele me trouxe aqui 10, né? Então, base vezes altura vai dar 20 dividido por 2, 10. Legal. Bem, bacana, né? Então, eu implementei a classe triângulo e tal. Só que, se você lembrar aí na matemática, né, a gente aprende que existem vários tipos de triângulos, né? Dentre eles, a gente tem um triângulo chamado de triângulo isósceles, tá? Então, ele é um triângulo, né, que ele tem uma base e ele tem dois lados aqui, dois lados aqui, e ele tem o que chama de dois ângulos internos congruentes, tá? Então, qual que é o problema aqui? Olhando esse triângulo, eu não tenho de forma direta aqui qual que é o valor da altura, tá? A altura seria uma linha entre esse pico aqui e a base. Eu tenho o valor deste lado e o valor do outro lado, tá? Basicamente, os dois lados têm a mesma medida. Então, eu preciso calcular a altura. E aí, qual que é o problema? Se eu for utilizar essa classe aqui para calcular a área, não vai dar certo. Por quê? Porque ele espera que eu informe a altura. Ah, professor, mas passa a base e passa o lado. Mas não vai, o cálculo não vai ser correto, tá? A gente vai ver que para chegar aqui,
A gente precisa de fato achar qual que é o valor desta altura aqui, tá? Porém, o triângulo isósceles, ele ainda é um triângulo, ou seja, ele tem a base e tem a altura, né? A gente vai ver já já que o cálculo no final, basicamente o que a gente precisa fazer é encontrar a altura, e uma vez que a gente encontrou a altura, basicamente é invocar esse método área aqui. O cálculo da área não muda, tá? O que está faltando aqui é o seguinte, a gente precisa lidar com essa particularidade do triângulo isósceles para encontrar a altura antes da gente invocar esse método área, tá? Eu poderia criar a classe aqui, a classe triângulo isósceles, né? Que aliás eu vou ter que criar de qualquer jeito. Já vou criar aqui isósceles.js, e aí eu poderia reimplementar, né? Dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, vou ter base, vou ter altura, papapá, e aí eu reimplemento o método área, tá? Isso tá certo? Depende. Se você pensar no âmbito da funcionalidade, sim, vai funcionar. Só que eu falei aqui, ó, duas frasezinhas que são pecados no desenvolvimento de software, né? Que é basicamente um code smell, que é o tal do Ctrl C, Ctrl V, ou seja, o copia e cola. Lembre-se sempre, se você está fazendo muito copia e cola, tem algo errado aí na sua engenharia de software, perfeito? Então o que a gente vai fazer? A gente vai, essa classe que a gente vai criar aqui, a triângulo isósceles, ela vai herdar da classe triângulo todas as características dela, tá? Então ele vai herdar esse construtor, vai herdar esse método área, e a gente vai tratar só as particularidades, tá? Então, por meio da herança, eu consigo evitar esse Ctrl C, Ctrl V, tá? Essa copia e cola de código, né? Perfeito? Mas como que eu utilizo isso? Vamos lá. Então, vou criar aqui a classe triângulo isósceles, e eu vou falar que ela herda a classe triângulo. No JavaScript, a gente fala, né, basicamente, que a classe estende, ela vai estender a classe triângulo. Então tem uma palavra reservada aqui chamada extends, tá? Então aqui eu estou falando, a classe triângulo isósceles estende quem? A classe triângulo. Aqui eu tenho um plugin do auto import que já vai importar a classe triângulo, tá? Mas se você não tem esse plugin, você precisa antes colocar este import aqui, tá? Porque como ele vai utilizar aqui nesse script a classe triângulo, então você precisa importar. Perfeito? Então aqui eu estou falando que a classe triângulo isósceles estende a classe triângulo, tá? Bem, deixa eu, antes que eu esqueça, exportar esse cara aqui, né? Esse nosso novo camarada. E quando a gente herda, né? Quando uma classe herda a outra, o que acontece? Ela vai herdar tudo que for público, né? Aqui na classe mãe, perfeito? Então o que acontece? A classe triângulo isósceles não vai ter acesso a esses dois atributos. Por quê? Porque eles são privados. Porém, ela vai ter acesso ao método área, né? E, obviamente, também ao construtor. Na verdade, o construtor aqui é público, né? Como a gente já utilizou aqui no index.js. Então, basicamente, ele vai ter acesso a tudo que não for privado. No caso, base e altura. Perfeito? Bem, então agora que eu já criei aqui o esqueleto da classe, eu vou criar aqui, estou confundindo as bolas, eu vou criar aqui um construtor. E agora qual que é o problema, né? Eu preciso começar a lidar com aquele problema da base e altura. Então aqui, para eu conseguir calcular a área, eu tenho que passar o valor da base e da altura, tá? Antes, vamos só mostrar um negócio. Eu vou vir aqui e vou colocar um console.log dentro do construtor aqui. Eu criei um construtor para triângulo isósceles que não recebe nenhum parâmetro, né? Nenhum argumento. E aí eu vou só colocar aqui um entrou, ou melhor, né? Criou. Aí. E vamos executar agora esse código aqui na index, tá? Então aqui ele está invocando, está instanciando um objeto, né? E vamos executar isso aqui. Deixa eu só diminuir isso um pouco, limpar isso aqui. E olha só, deu um erro aqui, e vamos dar uma olhada nesse erro. Ele vai falar assim, ó, o método super não foi invocado, não foi chamado. Como assim super, método super, né? Super vem de superclasse, tá? Como assim superclasse? A classe mãe. Então, no nosso exemplo, a gente tem aqui a classe triângulo isósceles e a superclasse dela, a classe mãe, é a classe triângulo. Qual que é o problema? Quando uma classe herda a outra, quando você vai implementar o construtor dela, você precisa obrigatoriamente
invocar o construtor da classe mãe, tá? No JavaScript, toda classe ela ganha um construtor default, que é um construtor sem nenhum argumento, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e tirar esse código, o construtor, e executar, não vai dar nenhum erro, tá? Por quê? Porque o JavaScript ele cria lá um construtor default para a classe, tá? Agora, se eu chegar aqui e fizer isso aqui, né, implementar um construtor, eu não quero usar o construtor default, vou implementar um construtor customizado. Aí eu obrigatoriamente preciso invocar o construtor da classe mãe. E essa invocação ela tem que acontecer na primeiríssima linha do construtor, tá? Como que eu invoco o construtor da classe mãe? Utilizando a função super, que vem, obviamente, de superclasse. Então aqui eu estou invocando, no caso, o construtor default da classe triângulo. Observação, eu estou invocando o construtor default que o JavaScript criou para ele, tá? Não estou invocando esse cara aqui, ok? Então, ó, se eu executar agora, nenhum erro, novamente, tá? Obviamente, se eu chegar agora e tentar exibir aqui, né, triângulo 2.area, deixa eu limpar aqui, deu aqui um not a number, né, o none. Por quê? Porque como eu não passei nenhum valor de base e altura lá para a classe mãe, né, que é o triângulo, então ele vai executar aqui o método area sem ter nenhum valor para base nem altura. E ainda divide isso para multiplica esses dois não valores, né, e divide por 2. Então o resultado é um not a number, né? Não é um número, o nosso famoso none, tá? Então vamos tentar corrigir isso aí, tá? Então aqui a gente tem um problema que é o seguinte. Antes de qualquer coisa a gente precisa entender a fórmula, né? Então qual que é a questão? Para eu poder, como eu falei anteriormente, para eu poder reutilizar o método da área, antes eu preciso calcular o valor da altura desse triângulo isósceles e aí passar para o construtor da classe triângulo o valor dessa bendita altura, tá? Para isto, a gente precisa fazer o seguinte cálculo, que pegar pegar esse valor da base do triângulo isósceles, né? Vou colocar esse cara aqui que está mais visível. E aí é o seguinte, eu tenho que traçar aqui essa linha imaginária, que é a minha altura. Traçando a linha imaginária aqui, o que acontece? Eu posso, tendo a altura aqui, eu vou tratar aqui a base apenas a metade da base, ou seja, eu vou pegar, se eu passo essa linha aqui, eu cortei a base em 12, eu vou pegar apenas metade da base, então eu vou pegar a base e dividir por 12. E vou pegar o valor de um dos lados, lembrando que os valores são iguais, né? Eu só preciso de um valor para lado. E aí o que eu faço? Eu vou aplicar uma fórmula aqui que é o seguinte, eu vou pegar essa base dividida por 2 e elevar ao quadrado, vou pegar esse lado e elevar ao quadrado também, eu subtraio esses dois valores e calculo a raiz quadrada deles. Não entendeu? Não tem problema, a gente vai implementar lá agora, tá? Só que é o seguinte, basicamente o que eu preciso fazer aqui, então, né? Aqui na classe triângulos isósceles eu vou receber a base e o valor do lado, né? Lembrando que no triângulo isósceles ali, por padrão, a gente vai ter o valor da altura. E aqui basicamente eu vou ter que passar, né, para ele. A base é a base mesmo, tá? E o lado, ao invés do lado, eu tenho que passar a altura, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular esse valor da altura nesse momento aqui. E aí eu tenho um grande problema, por quê? Porque o correto seria o quê? Eu vir aqui antes, faço o cálculo aqui, implemento, né, toda aquela matemática por trás do cálculo para encontrar a altura e passar aqui. Só que aí eu quebro uma regra básica, que é super tem que estar na primeiríssima linha do construtor. Eu posso, por exemplo, abrir um parênteses aqui e começar a fazer todo o cálculo? Pode. Vai ficar uma porcaria? É lógico que vai, né? Vai ficar um código enorme. Pensa que depois quando você for revisar esse código, ou se um outro desenvolvedor for pegar esse código para ver, ele vai te xingar, basicamente, né? Vai ficar horrível para ver. Então eu preciso aqui criar uma função, né, ou um método para fazer esse cálculo da altura para mim. A má notícia, por hora, é o seguinte, eu não consigo, por exemplo, criar um método aqui dentro da classe para calcular essa altura e utilizar aqui. Por quê? Para a gente utilizar, digamos que eu criasse aqui, né, um método calcular a altura. E aqui dentro eu recebesse, né, qual que é o valor da base, qual que é o valor do lado, e aí ele me calcula aqui, né, os dois. Não vai dar. Por quê? Porque para esse construtor conseguir invocar
esse método, ele já tem que ter criado o objeto. É basicamente e todo o processo do construtor. Então o construtor constrói o objeto. Então eu não vou conseguir aqui invocar esse cara logo na primeira linha, tá? E aí, como é que eu resolvo isso? Eu vou fazer o seguinte, a solução que eu vou fazer aqui não é a solução mais legal. Porém, na próxima aula, quando a gente ver um outro alicerce da orientação a objetos, essa solução vai ficar mais elegante, tá? Mas enfim, eu vou criar aqui uma função fora aqui da classe, tá? E aí eu vou fazer aquele cálculo lá, né? Lá, basicamente, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que calcular aqui esse valor ao quadrado, esse valor ao quadrado, tá? E subtrair esses dois valores. Eu vou criar esse cara, eu vou chamar ele de subtração potências. Então, basicamente, eu vou utilizar o math do JavaScript, né? E o método power, né? De potência, passando base e 2, ou seja, essa base elevada a 2 ao quadrado, menos o lado elevado ao quadrado, tá? Bem, e aqui basicamente o que eu preciso fazer é retornar a raiz quadrada desse cara aqui, tá? Dessa subtração da potências. Com isso, eu encontrei a altura, tá? Então, com esse cálculo aqui, eu encontro a altura, tá? Só que eu tenho um problema. O MathSQRT ele só trabalha com valores positivos, tá? Então, eu tenho que garantir que essa subtração não dê um valor negativo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa variável subtração potências e vou verificar se ela é negativa. Então, subtração potências é menor que zero. Então, subtração potências é menor que zero. Caso seja, eu vou pegar ela mesma e multiplicar por menos 1. Com isso, eu faço, né, com que se o valor estava negativo, ele vai passar a ser positivo. Caso contrário, é subtração potências mesmo, tá? Então, basicamente aqui, né, nessa linha, eu estou basicamente convertendo, se o valor de subtração potências for negativo, eu converto ele para positivo. E aí aqui eu estou retornando, né, a raiz quadrada disso, tá? Bem, beleza. Só que aí é o seguinte, né? Lá no cálculo da altura, como eu falei para vocês, ele vai considerar apenas metade da base. Então, lá eu tenho que passar para a função calcular a altura apenas metade dessa base, tá? Já ao lado é o valor inteiro. Então aqui eu vou invocar no construtor o calcular a altura, passando a base dividido por 2 e o lado integralmente, ok? Então, basicamente, aqui eu tenho a minha classe triângulo isósceles agora, e ela está invocando o construtor da classe mãe, da classe triângulo, já passando a base, valor correto, e a altura aqui com o valor correto, que a gente vai testar já já. Tá? Só lembrando, tá, que aqui eu precisei passar para o calcular a altura a base dividido por 2, porque no cálculo ele considera aqui, né, a metade da base. Tá? Beleza? Bem, vamos testar esse cara? Então vou lá agora para index e vou pegar aqui e vou passar os seguintes valores. Eu vou falar aqui que a base ela tem tamanho 12 e a altura tem tamanho 10. Tá? Propositalmente eu estou pegando os mesmos valores aqui. Vou deixar esse link aqui nos comentários, tá? Para vocês verem aqui como ele faz o cálculo das áreas, até para a gente poder testar. Tá? Então ele tem aqui 12 e 10 e vamos lá. Bem, vamos ver se tem algum erro. E ele deu aqui 48, é o mesmo valor, né, que ele dá aqui no exemplo. Perfeito? Então, com isso, eu consegui adaptar, né? Então, aqui só revisando, né? Então, a gente tem aqui uma classe triângulo, que ela vai trazer para a gente o cálculo básico, né, da área de um triângulo. Só que, no caso do triângulo isósceles, a gente não tem por padrão a altura, né? Então não dá para a gente já, a altura é essa, calcula para mim. Então a gente tem que basicamente ver qual que é a altura antes de calcular. Então aqui na classe triângulo isósceles ele vai herdar tudo que a triângulo tem de público, inclusive o método da área, mas antes ele faz essa adaptação aqui para calcular a altura. Bem, essa solução aqui, ela não é a solução mais elegante, tá? Como que a gente consegue ter uma solução mais elegante? Utilizando um outro alicerce da orientação a objetos chamado polimorfismo.
mas isso vai ser assunto para a próxima aula, perfeito? Bem, então assista essa aula com bastante calma, pare. Se você ficou algo que você não entendeu, mande pergunta para mim, tá? Pode mandar a pergunta que eu vou tentar sanar, tá? Mas o importante é, tente implementar isso e preste atenção em cada um dos detalhes que a gente falou aqui nesta aula, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima aula.